Olá, sejam bem-vindos ao Guarda Memória. Guarda Memória é um programa da TV Unifor em parceria com os cursos de moda e a disciplina de estágio supervisionado. Eu sou Ana Cláudia e nesse episódio iremos abrir o guarda-roupa de um convidado, que vai sentar com a gente nesse cenário e vai contar um pouquinho sobre uma roupa ou um acessório que foi especial na sua vida. E hoje abriremos o guarda-roupa da Vanessa. Vanessa é estudante de jornalismo e repórter da TV Unifor. Essa roupinha tem dois significados para mim, de dois momentos, um momento mais alegre e um momento mais triste. O momento alegre é uma recordação que a minha mãe sempre me conta, que foi a primeira roupinha que meu pai me deu. Ele não pôde estar presente no meu parto porque ele estava trabalhando e o meu parto, eu nasci prematura, então ele veio me visitar depois e trouxe essa lembrança para mim. O segundo momento é o momento mais triste de quando em 2011 eu perdi o meu pai por câncer e como eu tinha essa roupinha e já guardava há muito tempo, eu quis ficar com essa roupa, Eu tive que retornar ao colégio, todo mundo já sabia do que tinha acontecido e eu levei essa roupa como uma espécie de conforto. Então eu lembrava que eu chorava muito, assim, copiosamente. E essa roupa era uma espécie de conexão com meu pai que tinha falecido, como eu já guardava há muito tempo, então foi uma espécie de conforto para mim. O meu pai, depois da minha mãe, é o meu maior símbolo de honestidade, de perseverança e de batalha, porque eu tenho uma figura dele paterna como um exemplo de homem. O meu pai, ele era muito dedicado à família, desde muito cedo ele trabalhava, e ele sempre pensou nos filhos. Infelizmente, por causa do câncer, ele não pôde acompanhar muitos momentos, tanto da vida da minha irmã, quanto da minha vida, e a do meu irmão também, que tem 18 anos agora, é mais novo que eu. Mas ele sempre deixou condições para a gente se encaminhar na vida. E eu tenho muitas lembranças com meu pai, porque ele me ensinava matemática. E eu nunca gostei de matemática, eu estudei matemática por obrigação. E assim, ele tentava me ensinar matemática, mas eu não conseguia. Só que essa lembrança me marcou muito. E eu tenho como o meu pai, como um principal exemplo, de uma pessoa que se eu for 1% do que ele foi, eu já sou muito feliz na vida. Meu pai descobriu o câncer, eu nasci na Bahia, Salvador, na Bahia. E desde muito pequena eu tive que conviver com algumas lembranças do meu pai descobrindo o câncer. Por conta da profissão dele, a gente se mudou para Fortaleza e aqui em Fortaleza ele passou boa parte do tratamento. Então, desde muito pequena, eu venho com essas lembranças tristes que me marcaram e me marcam até hoje. De, às vezes, estar na escola no mesmo momento que meu pai estava se operando. E eu lembro que ali era uma coisa tão triste para mim que eu chorava e precisava de consolo das pessoas. E ver o meu pai passando por quimioterapia e radioterapia, também até fisioterapia respiratória, que são procedimentos para quem luta contra o câncer, ali me doía bastante. E infelizmente eu não podia fazer muita coisa, em alguns momentos eu não pude estar presente, por causa da minha idade, porque eu enfrentei o câncer com meu pai, vi toda essa situação. Eu era muito pequena, O meu pai morreu, eu ia completar 13 anos. E quem estava muito à frente do tratamento do meu pai, ajudando, era a minha mãe. E a minha mãe ficava muito dividida entre cuidar dos filhos e também ajudar o meu pai. porque eles dois eram muito família, então eles sempre pensavam nos filhos em primeiro lugar.
E ali, para mim, como criança, foram assim, imagens muito cruéis, muito tristes, porque eu esperava, né, ter meu pai até hoje e infelizmente ele não pôde, até se eu chorar. Eu tenho 2 irmãos, né, uma irmã que é mais velha que eu, que acompanhou boa parte desse tratamento do meu pai, porque ela já era maior de idade. E o meu irmão era muito pequenininho. Quando meu pai faleceu, ele só tinha 4 anos. E assim, meu pai sempre deixou condições pra gente se encaminhar na vida. E o maior sonho dele era que a gente pudesse, né, ele ver as pessoas conquistando os caminhos. E eu tenho uma lembrança muito forte que quando eu estive na minha primeira graduação, que eu passei pela pandemia, e eu me formei, né, assim, presencialmente em outra faculdade, a minha formação em letras. No momento da minha graduação, da minha colação de grau, eu chorei muito. É uma conexão. Eu sempre tenho em mente, pela minha crença, que o meu pai, de onde estiver, ele está olhando por mim, pelos meus irmãos e me protegendo de muitas coisas e também se orgulhando de muitas vitórias que eu tive na minha vida. Então, se eu for 1% do que meu pai foi e dar alegria e orgulho para ele, eu já estou muito feliz e muito satisfeita. Então, eu queria muito que meu pai tivesse visto algumas situações, né? A minha primeira graduação e agora que eu estou fazendo jornalismo, e era meu sonho. Eu tinha uma relação muito afetiva com meu pai, que eu me lembro até, às vezes, recordando esse ano, porque eu escolhi jornalismo, eu me lembro que no domingo eu lia com meu pai jornal. E eu gostava muito de ler a parte de cultura, e o meu pai lia a parte de economia. E ali é uma lembrança que me marcou muito. E recordando esse ano, eu disse, será se foi por isso também que muito eu decidi fazer jornalismo, por conta dessa memória afetiva, não só por gostar de ler, de escrever, de gostar de comunicação, mas também por essa memória muito afetiva de família. Então, é uma lembrança também que eu tenho muito forte até hoje com meu pai. Porque essa foi a minha primeira roupinha, que a gente também, eu e a minha família, a gente sempre tem o costume de guardar algumas roupas, né? Eu tenho atualmente 2 sobrinhos, tem roupas minhas que a minha sobrinha usa até hoje. E como eu guardava há muito tempo essa roupa, quando eu vi essa roupa no meu armário, eu disse, não, eu vou levar como uma espécie de conforto. E foi algo muito natural. Eu levei essa roupinha quando eu enterrei o meu pai no interior, e quando eu tive que voltar e viver no luto, que muitas pessoas me consolavam, eu segurava muito forte essa roupa, eu tive de chorar várias vezes, eu abraçava essa roupa. Então, para mim, ali era um sinal que meu pai estava ali presente, e de uma memória que, infelizmente, né, eu não pude continuar vivendo com ele, porque Deus teve outros planos para ele, mas ali era uma conexão, era um símbolo de conexão com meu pai. E eu tenho guardado até hoje com muito carinho. Mas se caso estiver, né, eu tiver alguma filha, eu poderia usá-la, sim, até como conexão com meu pai e tudo. Por essa roupa tem um significado muito especial para mim. E é uma memória que eu guardo até hoje, né, um símbolo que eu guardo até hoje.